A paz, amado, dando início a mais esse momento em que nós vamos estar compartilhando um pouco da palavra de Deus. Vamos estar fechando nossos olhos nesse momento em oração. Para quem queira abrir aí, Filipenses 4, de 6 a 7. É o texto que nós vamos usar hoje. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. A palavra que tu colocaste nos nossos corações hoje diz: confie e deixe Deus ser Deus. Que isso venha realmente acontecer em nossas vidas. Nós venhamos a tomar posse, Deus, dessa confiança nesse momento. Fala conosco, usa-me como instrumento. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Confie e deixe Deus ser Deus. Filipenses 4, de 6 a 7, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Amado, não adianta nada nós ficarmos ansiosos achando que nada está acontecendo e que tem que acontecer isso e aquilo. Esperar, ele não tem nada a ver com comodismo, amados, e sim com o tempo de Deus. Quem aqui já não passou por aquele momento, até está passando aquele momento que parece que Deus nada vai fazer ou que está fazendo, que o relógio ele parece que está parado e que nada vai acontecer. Amado, cabe a nós apenas esperar, descansar. Deus ele não precisa nos dar satisfações ou ficar mostrando que ele está agindo para que lembremos, lembremos, né? Nós temos que trazer a nossa lembrança que ele é Deus e nós servos, e como tal ele não precisa fazer nada, ele não tem que mostrar. Não é porque nós estamos vendo que ele não está agindo. Ele está agindo mesmo que nós não estejamos vendo. Confiar mesmo sem ver faz toda a diferença aqui na terra. Ao orarmos e confiarmos que ele é rei, nós agimos e confiarmos que ele é rei, né? Agimos como o rei Davi relata até em Salmo 91, versículo 2, diz lá: direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, e nele confiarei. Mas vamos lembrar que Davi era um homem de guerra, ele vivia em constante ataque, ele vivia em constante ameaça pelos seus inimigos, e mesmo assim, ele decidiu confiar e descansar. Mesmo diante que nós não sabemos ou não vemos, ou que nós não entendemos a entender, mesmo durante a luta ou até ataque, declaremos sempre: ele é o Senhor e nele confiarei. Tiago 5,16, ali no parte B do versículo, ele diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Basta que nós oremos, entreguemos e confiemos. Nós, quando olhamos lá em Atos 12, vemos a história de Pedro ali, né? No cárcere, a hora que ele é encarcerado. Lá nós podemos, nos relata, né, que a igreja está em oração, enquanto Pedro ele estava preso. E podemos ver bem um exemplo também disso, do que Deus está falando conosco nessa noite. Pedro estava lá no cárcere, né, algemado, em meio àquela situação que parecia que Deus não estava com ele, que Deus não estava agindo. O que Pedro faz? Ele se desesperou, gritou, esperneou? Não. Ele fez o que o texto e que Deus nos fala hoje.
Ele apenas descansou. Amado, ele estava tão ele tinha tanta fé, estava tão descansado que ele dormiu, mesmo estando algemado. Ele simplesmente ele escolheu não permitir que aquelas algemas roubassem a sua fé, que aquele momento que ele estava passando roubasse o seu sono, a sua fé. As algemas e o cárcere não tiraram o seu sono. E lá na palavra de Deus ele mostra que Pedro não precisou fazer nada. Ele saiu do cárcere sem nada fazer. Ele apenas confiou. Não foi por ele, não foi por ele falar, por ele agir. Foi pelo agir de Deus. Que ele saiu de lá. Ele apenas confiou e descansou. Não sei o que vocês estão passando. Eu sei pelo que eu tenho passado. E eu escolhi confiar. Agora, você precisa fazer essa escolha, né? Você precisa fazer a escolha. Você vai permitir que Deus seja Deus, você confiando. E mesmo em meio a tudo que vem acontecendo, ou você vai escolher agir e prolongar ainda mais esse tempo de espera. Essa é a palavra que Deus tinha para nós hoje. Que Deus abençoe vocês, que venha renovar suas forças para que vocês venham também, assim como eu, aprender a confiar. Não é fácil, mas quando nós vivemos em constante oração, em procura de comunhão com o Pai, isso vai se aperfeiçoando. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.